Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia. E quando falamos que a geografia engloba todas as áreas, muitos às vezes não entendem. Geografia, toca na parte da matemática, de história, do próprio português e vários outros acontecimentos pelo mundo. A geografia nos ajuda a entender o mundo e as modificações que acontecem nele. E neste ano que estamos caminhando aí para vários passos importantes no futebol, temos agora, nesse ano de 2025, o torneio de clubes, temos em 2026 a Copa do Mundo de futebol masculino e 2027 a Copa do Mundo de futebol feminino. A geografia do esporte consiste essencialmente no estudo da dimensão espacial da atividade esportiva. Sua fundamentação parte do pressuposto de que, para realizar a prática esportiva, necessita de lugares apropriados, criados de acordo com os princípios, regras e aspirações de cada modalidade. Nosso foco, de hoje será o futebol, que assim como outros esportes, tem sim ligação com a geografia, pois esta é uma ciência que nos ajuda a entender o mundo, e o futebol, além de ser uma paixão de diversas populações, ele faz parte da história, movimenta economias, está ligado ao mundo globalizado, entre muitos outros aspectos. Para entender, vamos fazer uma viagem no tempo, revendo fatos de milênios, pois temos relatos de que diversos jogos podem sim ter dado origem ao nosso querido futebol. Começando pelo Tsushu. Durante a dinastia do imperador Huangdi, era costume chutar crânios ou cabeças dos inimigos derrotados. Os crânios, que mais tarde viriam a ser substituídos por bolas de couro, tinham que ser chutados pelos soldados chineses por entre duas estacas cravadas no chão, no primeiro indício de traves. O esporte era chamado de Tsushu, que em chinês significa bola recheada feita de couro. O esporte foi criado para fins de treinamento militar por Yang Tse, integrante da guarda do imperador em 2197 a.C. Outro é o Kemari. O Kemari significa pontapear a bola, que se escreve K-E, chutar, e Mari, bola. É uma variação do Tsushu, com origem no Japão. Ao contrário do desporto chinês, as mulheres não podiam participar do Kemari. E difundido pelos imperadores Enji e Tenrei, e era proibido qualquer contato corporal. O campo era quadrado, em cada lado havia uma árvore. Eram 8 jogadores. Esse jogo era mais um ritual religioso do que propriamente um esporte. Antes de se iniciar, era realizada uma celebração para abençoar a bola, que simbolizava o sol, e era criada artesanalmente com bambu. Agora falaremos do Epísquiro. A primeira referência ao Epísquiro vem do livro Esferomaquia, de Homero, um livro grego só sobre esportes com bolas. Nele é citado o Epísquiro, um esporte disputado com os pés, num campo retangular, por duas equipes de 11 jogadores. O número podia mudar de acordo com as dimensões do campo. Podia ter 17 jogadores de cada lado, como acontecia no século I a.C., em Esparta. A bola era feita de bexiga de boi e recheada com ar e areia, que deveria ser arremessada por balizas no fundo de cada lado do campo. Os sacrifícios maias, entre os anos 900 e 200 a.C., na península de Yucatán, atual México, os maias praticavam um jogo, o poque-tapoque, com os pés e as mãos. O objetivo do jogo era arremessar a bola circular, arremessar a bola num furo circular, no meio de 6 placas quadradas de pedra. Na linha de fundo, havia 2 templos, onde o atirador mestre do grupo perdedor era sacrificado. O atirador mestre era nada mais que, na realidade de hoje, o capitão da equipe. Era como, por exemplo, se um time, uma seleção de futebol ou vôlei, seja lá o que fosse, perdesse o jogo,
e o capitão da equipe fosse sacrificado. Era um esporte bem, né, complicado, vamos dizer assim. Eu não ia querer ser o capitão do time numa época dessa aí. Arpasto, descendente do Epísquilo. O arpasto foi um esporte praticado por volta de 200 a.C. no Império Romano. Era disputado num campo retangular, dividido por uma linha e com duas linhas como meta. A bola feita de bexiga de boi era chamada de fole. Era um exercício militar. Muitas vezes a partida durava horas. Com as conquistas romanas, ele foi difundido por outras regiões da Europa, da Ásia Menor e do norte da África. Temos também o soule. Durante a Idade Média, na região onde atualmente fica a França, foi criado o soule, uma versão do arpasto, introduzido pelos romanos entre os anos 58 e 51 a.C. O nome e regras do soule variavam de região a região. Foi um esporte da realeza, praticado pela aristocracia. O rei Henrique II da França proibiu o jogo, pois o mesmo era violentíssimo e barulhento. Sendo assim, criou a lei que decretava a proibição desse esporte, e aqueles que o praticassem poderiam ir até para a prisão. Temos também o calcio fiorentino. Não é por acaso que os italianos chamam hoje o futebol de calcio. O desporto foi criado em Florença e por isso chamado de calcio fiorentino. As regras só foram estabelecidas em 1580 por Giovanni di Bardi. O jogo passou a ser arbitrado por 10 juízes e a bola podia ser impulsionada com os pés ou as mãos e precisava ser utilizada numa barraca armada no fundo de cada campo. Não havia limite de jogadores, levando em conta o tamanho do campo, é claro, né? Porque dependendo do tamanho, né, não poderiam ser tantos jogadores. Por isso a necessidade de tantos juízes. O desporto, por exemplo, se espalhou rapidamente por todo o país e hoje uma festa anual em várias cidades da Itália comemora esse jogo, né? Realiza-se esse evento. Agora vamos falar um pouco da história do futebol na Inglaterra. O primeiro registro de um desporto semelhante ao futebol atual nos territórios bretões vem do livro Descriptio Nobilissimae Civitatis Lindinae, de William Fitzpatrick, em 1175. A obra cita um jogo em que habitantes de várias cidades inglesas saíram à rua chutando uma bola de couro para comemorar a expulsão dos dinamarqueses. A bola simbolizava a cabeça de um invasor. Por muito tempo, o futebol foi meramente um festejo para ingleses. Lentamente, o desporto passou a ficar cada vez mais popular, tanto que no século XVI a violência do jogo era tamanha que o escritor Philip Stubbs escreveu certa vez um jogo bárbaro que só estimula a cólera, a inimizade, o ódio e a malícia, o que de fato era verdade. Era comum no desporto pernas partidas, roupas rasgadas ou dentes arrancados. Há notícias até de acidentes fatais, como a de um jogador que se afogou ao pular de uma ponte para apanhar a bola. Houve também muitos assassinatos devido à rivalidade entre equipes. Por isso, o desporto ficou conhecido como futebol de massa. Em 1700 foram proibidas as formas violentas do futebol. O desporto, então, teve que mudar e foi ganhando aspectos mais modernos. Em 1710, as escolas Covent Garden, Strand e Fleet Street passaram a adotar o futebol como atividade física. Com isso, ganhou novos adeptos, que saíram de um desporto como o tiro desportivo e a esgrima. Com a difusão do desporto pelos colégios do país, o problema passou a ser os diferentes tipos de regras em cada escola. Duas regras de diferentes colégios ganharam destaque na época. Um jogo só com o uso dos pés e outro com o uso dos pés e das mãos. Criaram-se assim o futebol e o rugby em 1846.
Em 1848, na Cambridge University Associate Football Club, elaborou as regras do jogo, valorizando a destreza ao invés da força, proibindo-se agarrar a bola e a entrada dura. Tendo essas regras adotadas pela Football Association em 1863, criando o futebol como nós conhecemos hoje, que com a adoção de outras regras que foram adotadas posteriormente, colaboraram para manter o espírito do jogo elaborado em Cambridge. Embora estas unificações de futebol levaram a vários avanços para a criação do futebol moderno, 26 de outubro de 1863 é considerado por muitos como o dia do nascimento do futebol moderno, o dia 26 de outubro de 1863. Nesse dia, Ebenezer Cube Morley iniciou uma série de 6 reuniões entre 12 clubes de distintas escolas londrinas na taberna de Freemasons, com o objetivo de criar um regulamento de futebol universal e definitivo, que tivesse aceitação da maioria. Concluídas as reuniões em 8 de dezembro, 11 dos 12 clubes chegaram a um consenso para estabelecer 14 regras do novo regulamento, o qual recebeu o nome de Association Football. Para diferenciá-lo de outras formas de futebol da época, somente o clube Berkeley H se negou a apoiar a criação dessas regras e acabou mais tarde se tornando um dos criadores de outro famoso desporto, o rugby. O regulamento utilizado como base para o futebol foi o Código de Regras de Cambridge, exceto 2 pontos do mesmo, que eram considerados de muita importância para regras atuais: o uso das mãos para transportar a bola e o uso de tackles, contato físico brusco para tomar a bola do rival contra os adversários. Este foi o motivo do abandono da Black Eight. Com o tempo, o futebol e o rugby foram se distanciando e acabaram por serem reconhecidos como os 2 desportos distintos. Junto da criação do novo conjunto de regras, foi criado a Football Association, órgão que rege até hoje o futebol na Inglaterra. Nessa época, os estudantes das escolas inglesas desenvolveram as abreviaturas Rugger e Soccer, derivado de Association, para designar ambos os desportos, o rugby e o futebol, respectivamente. Este último termo é majoritariamente utilizado para designar o futebol nos Estados Unidos, o soccer, Até em jogos de games, por exemplo, a gente vê muito essa questão do soccer, As ligas, todos trazendo esse nome, que vem de épocas antigas. Vamos falar um pouco agora dos primeiros eventos. Já com as regras do futebol bem definidas, começou a disputar os primeiros jogos e torneios com essa nova modalidade. Em 30 de novembro de 1872, Escócia e Inglaterra disputaram a primeira partida oficial entre seleções nacionais. O jogo acabou no empate de 100 gols. A partida foi disputada em Hamilton Crescent, atual campo do cricket em Patrick, Escócia. Em janeiro e março de 1884 foi disputada a primeira edição da British Home Championship, que até seu fim foi o torneio entre seleções mais antigo da história. O primeiro título foi ganho pela Escócia em 20 de julho de 1871. Um jornal britânico propôs a criação de um torneio que fosse organizado pela Football Association, o primeiro passo para a criação da Copa da Inglaterra. Nesse ano, a Football Association era composta por 30 equipes, mas somente 15 decidiram participar da primeira edição do torneio, a FA Cup, 1872, 1871 e 1872, que foi ganha pela Wanderers Football Club. A primeira competição de liga chegou na temporada 1888 e 1889, com a criação da Football League. Participaram 12 equipes afiliadas à FA, e cada uma jogou 22 partidas. Esse torneio foi vencido pela Preston North End Football Club, que conseguiu
o feito de vencer invicto. Agora vamos falar da expansão internacional. Com o passar dos anos, o futebol expandiu-se rapidamente nas Ilhas Britânicas, surgindo assim novas associações de futebol, além da inglesa, as quais representavam as 4 regiões constituintes do então Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. A Scottish Football Association, Escócia, na Escócia, fundada em 1873. A Football Association of Wales, País de Gales, 1875. E a Irish Football Association, na Irlanda, 1880. No final dos anos de 1880, o futebol começou a expandir-se rapidamente fora do Reino Unido, principalmente devido à influência internacional do Império Britânico. Os primeiros países a possuírem suas próprias associações de futebol fora das Ilhas Britânicas, por exemplo, foram os Países Baixos, a Dinamarca, em 1889, a Nova Zelândia, em 1891, a Argentina, em 1893, o Chile, a Confederação Helvética e a Bélgica, em 1895, a Itália, em 1898, a Alemanha e o Uruguai, em 1900, a Hungria, em 1901, a Noruega, em 1902 e a Suécia, em 1904. O auge do futebol, a nível mundial, motivou a criação da FIFA, em 21 de maio de 1904. As associações fundadoras foram a Bélgica, Espanha, Dinamarca, França, Países Baixos, Suécia e Suíça. As 4 associações de futebol do Reino Unido, a chamada Home Nations, se opuseram à criação desse órgão. Devido ao crescimento do futebol, a FIFA havia anunciado a primeira competição internacional de seleção para 1906, mas devido a problemas internos de várias associações, a mesma não foi realizada. O futebol já havia sido apresentado ao mundo por meio de uma série de partidas de exibição durante os Jogos Olímpicos de 1900, 1904 e 1906. Jogos intercalados, todos em nível de clubes até a edição de 1908. Recebeu pela primeira vez uma competição de seleções. A medalha de ouro foi para a seleção britânica. Em 1906, foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol, que nesse mesmo ano organiza a primeira edição do Campeonato Sul-Americano de Futebol, a atual Copa América. Este torneio se mantém até hoje como o mais antigo da história do futebol entre seleções nacionais, dos que ainda existem. Nessa primeira edição participaram Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, que foi o campeão. A Primeira Guerra Mundial fez atrasar o desenvolvimento do futebol, mas as edições de 1924 e 1928 dos Jogos Olímpicos revitalizaram o desporto. Particularmente, as atuações da seleção uruguaia. Este crescimento do futebol fez com que a FIFA confirmasse em 28 de maio de 1928, em Amsterdã, a realização de um campeonato mundial de seleções, cuja sede seria confirmada em 18 de maio de 1929, no Congresso de Barcelona. O Uruguai foi escolhido como a sede da primeira edição da Copa do Mundo, que ocorreu em 1930, ano do centenário da primeira Constituição Uruguaia. A seleção uruguaia tornou-se o primeiro campeão da história da competição. A segunda edição do torneio ocorreu em 1934, na Itália, e foi utilizada pelo ditador Benito Mussolini como propaganda de seu regime. A competição foi marcada pela intervenção de Mussolini, que fez de tudo para que a seleção italiana obtivesse o título, inclusive com ameaças aos árbitros da final. A terceira edição do torneio também foi marcada por Mussolini, que antes da final entre Itália e Hungria, enviou um telegrama à sua seleção ameaçando os jogadores de morte. Finalmente, a seleção azurra, que vestiu um uniforme completamente preto, representando o Partido Nacional Fascista, venceu a final por 4-2. A Segunda Guerra Mundial
teve um efeito similar à Primeira Guerra sobre o futebol. Em 1946, a Home Nations, que haviam se desfiliado da FIFA depois da Primeira Guerra Mundial, voltaram ao organismo internacional. 10 de maio de 1947 é considerado uma data de vital importância para o ressurgimento da FIFA e do futebol mundial, graças à realização da partida amistosa entre a seleção do Reino Unido e a seleção de jogadores europeus, no denominado Jogo do Século. O jogo foi disputado em Hampden Park, Glasgow, na Escócia, diante de 135 mil espectadores. O time britânico venceu o jogo por 6-1 e a arrecadação da partida foi doada à FIFA para ajudá-la em sua refundação. A primeira edição da Copa do Mundo FIFA, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu no Brasil em 1950. A conquista da seleção uruguaia no lembrado Maracanaço coroou uma revitalização da FIFA e do futebol mundial. Esta Copa de 1950 ela é falada até os dias atuais, né? Porque essa derrota para o Uruguai foi uma derrota muito amarga para o Brasil, que era uma seleção na época, né, que estava ali entre as favoritas. A segunda metade do século XX foi a época de maior crescimento do futebol. O futebol sul-americano já se encontrava organizado desde 1916, ano no qual foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol. Mas o desporto em outras regiões começaria a se organizar nos anos de 1950 e 60. Em 54 e 55, o futebol europeu e asiático passou a ser regido pela União das Associações Europeias de Futebol, a UEFA, e a Confederação Asiática de Futebol, AFC, respectivamente. Na África, foi fundada a Confederação Africana de Futebol, a CFA, em 1956. Na América do Norte, a Confederação de Futebol Americana do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF, em 1961. E por último, na Oceania, a Confederação de Futebol da Oceania, OFC, em 1966. Essas organizações se afiliaram à FIFA sob o Estatuto de Confederações. Paralelamente, as criações das novas confederações iniciaram-se as disputas dos primeiros torneios regionais de seleções, exceto a Confederação Sul-Americana de Futebol, que já disputava seu campeonato sul-americano de seleções desde 1916. Em 1956, a AFC realizou a primeira edição da Copa Ásia, e no ano seguinte, a CFA organizou a Copa das Nações, a Copa Africana de Nações. Em 1960, foi criado o Campeonato Europeu de Futebol, Eurocopa, que agrupa as seleções da UEFA. Por sua vez, a CONCACAF organizou pela primeira vez a Copa CONCACAF, em 1963, que mais tarde seria substituída pela Copa Ouro. A Confederação de Futebol da Oceania foi a última a criar seu próprio torneio, a Copa das Nações, da OFC, realizada pela primeira vez em 1973. Devido à criação das confederações, começaram-se a disputar os primeiros campeonatos internacionais em nível de clubes, sendo a primeira de seu tipo a Liga dos Campeões da UEFA, que reunia os campeões das principais ligas dos países da UEFA, a partir de 1955. 5 anos mais tarde, se iniciou a Copa Libertadores da América, evento máximo para clubes de futebol afiliados à Conmebol, que foi disputada pela primeira vez em 1960. Nesse mesmo ano, foi disputada a primeira edição da Copa Intercontinental, que reuniu os campeões de ambos torneios. Este torneio foi substituído em 2005 pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, campeonato que já havia tido uma edição em 2000. Este torneio passou a ser disputado por representantes de todas as confederações. Enquanto isso, a Copa do Mundo FIFA se consolidou com o evento desportivo de maior importância do mundo inteiro, inclusive superando em audiência os próprios Jogos Olímpicos, Agora, uma curiosidade sobre alguns públicos, dos Jogos. O maior público em uma partida de futebol no mundo foi a final da Copa do Mundo de 1950,
com 199.850 espectadores no Maracanã. E um outro público, né, considerável foi um Fla-Flu. Um Fla-Flu que detém o recorde mundial de público de partidas entre clubes. 194.603 espectadores no Maracanã também, na final do Campeonato Carioca de 1963, vencido pelo Flamengo após um empate sem gols. Agora, focando na Copa do Mundo, vamos retornar esse torneio tão importante. A Copa do Mundo é uma competição internacional organizada pela Federação Internacional de Futebol a cada 4 anos. A Copa passou a ser realizada em 1930, com a primeira competição sediada pelo Uruguai, como falamos anteriormente. A escolha da nação sede é determinada em eleições feitas pela própria FIFA. A Copa do Mundo é um dos maiores eventos esportivos do planeta, e a cada quadriênio, bilhões de pessoas assistem aos jogos realizados. As edições de 2010, que ocorreu na África do Sul, e 2014 no Brasil, contaram com cerca de 3,2 bilhões de espectadores. Segundo dados compartilhados pela FIFA, a final da Copa do Mundo de 2014 registrou sozinha aproximadamente 1 bilhão de espectadores. A organização de uma Copa do Mundo também gera gastos consideráveis, muito em parte por conta das altas exigências da FIFA. A Copa de 2014 teve gastos aproximadamente de 8 bilhões somente com estádios, né? Ao passo que a edição de 2010 registrou aproximadamente 4 bilhões. Um exemplo também dessa questão dos espectadores da Copa, né, é o avanço da tecnologia, né, das sinais de TV. Hoje podemos acompanhar, né, pelo próprio celular um jogo de futebol. Então, as evoluções tecnológicas realmente, né, ajudam a chegar em lugares que antes eram impossíveis, né, essa transmissão das imagens dos jogos de futebol e de outros esportes também. Com o passar dos anos e a popularização do futebol, a Copa do Mundo tornou-se um evento grandioso e que mobiliza uma quantidade de dinheiro gigantesca. A relevância da competição refletiu-se na quantidade de nações que participavam do evento, né? Não só a Copa do Mundo move, né, esse mundo financeiro, né, esse mundo globalizado, esse mundo consumista no qual vivemos, porque, por exemplo, hoje um clube traz um jogador X que está numa escala mais alta, então esse clube vai ter uma venda maior de camisas e até ganhar alguns sócios torcedores, por exemplo, e, né, outros meios mais que eles têm para aumentar seus recursos, né? Nas edições de 1934, 38 e 50, foram 16, 15 e 13 nações, respectivamente, né? 34, 16, 38, 15 e 50, 13. Já nos anos de 1954 e 78, a competição contou com 16 participantes. Entre 1982 e 94, o número foi ampliado para 24 seleções. O modelo que existe atualmente são 32 seleções. Foi utilizado pela primeira vez na Copa de 98 e permaneceu, né, até 2022. A partir da Copa de 2026, a competição contará com 48 participantes. As nações vencedoras de edições de Copa do Mundo são Brasil com 5 títulos, Alemanha e Itália com 4 títulos cada, Argentina e Uruguai com 2 títulos, Espanha e França e Inglaterra 1 título cada. As nações que mais vezes foram vices são Alemanha, derrotada em 4 finais, 66, 82, 86 e 2002, seguida da Argentina, que perdeu 3 finais, 1930, 90 e 2014. A Holanda participou de 3 finais e saiu derrotada de todas as 3 decisões, 74, 78 e 2000. O Brasil acumula 2 derrotas em finais. Uma em 1950, né, essa amarga, né, no famoso Maracanaço, quando a seleção foi vencida pelo Uruguai por 2-1. A outra derrota aconteceu em 1998, na Copa da França, quando a seleção anfitriã bateu a seleção brasileira por 3-0. O Brasil também acumula 2, né, vezes o terceiro lugar, em 38 e 78, e uma como quarto colocado, em 74 e 2014. O Brasil e a Alemanha foram as únicas nações que conseguiram disputar
3 finais da Copa do Mundo, né, de maneira consecutiva. Os alemães fizeram 82, 86 e 90 e foram derrotados nas duas primeiras por Itália e Argentina. Em 1990, deram o troco e derrotaram os argentinos por 1-0. A Argentina e a Alemanha, né, que é inclusive o confronto que mais vezes ocorreu em finais, 3 vezes em 86, em 90 e em 2014. Já o Brasil foi finalista de maneira consecutiva em 94, 98 e 2002, vencendo a Itália nos pênaltis em 94, né, com aquele chutaço do baixo por cima do gol, e a Alemanha em 2002, e sendo derrotada pela França em 1998, né, com um gol polêmico do Henry. Um destaque interessante é que o Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo já organizadas, né? Em 98, né, tem vários lances polêmicos, né, no jogo. Então foi uma Copa assim bem, como se diz, né, questionada, mas o título ficou com a França. A Copa do Mundo FIFA de 2026, ou o Campeonato Mundial FIFA de 2026, né, será a 23ª edição deste evento desportivo, um quadrienal torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anfitriã da competição em conjunto por 16, né, em 3 países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Esta edição será a primeira que contará com 48 seleções, conforme a decisão da FIFA sobre a expansão do número de seleções, né, presentes. Eram 32 seleções e agora serão 48. Tomada no dia 10 de janeiro de 2017. Será a primeira vez que o Canadá receberá partidas da Copa do Mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, já sediaram, né, a competição como 94. Já o México sediou competição em 70 e 86, tornando-se o país que mais vezes sediou a competição. Outro fato interessante e que ficará na história é o que será a primeira vez, né, que a Copa do Mundo será sediada por 3 países. Será sediada pelo México, Estados Unidos e Canadá. Uma coisa que temos que destacar também é o crescimento, né, que vem acontecendo do futebol feminino. O futebol feminino vem conquistando um espaço interessante, um espaço importante, né, neste meio, né, que gira tanto financeiro, que traz cultura, que move países, que é capaz até mesmo de amenizar guerras, vamos dizer assim. Forte abraço para todos, que Deus os abençoe, espero que tenham gostado desse vídeo. Acompanhe para mais vídeos aí no canal, que Deus abençoe sempre, forte abraço, até mais.